A atitude do cristão no mundo como sacerdote e as suas obrigações. Eu quero focalizar isto. Eu quero tomar como início de referência aqui o Salmo 76, aqui na linguagem de hoje, a partir do versículo 10, diz o seguinte: até a ira humana aumenta o louvor que é dado ao Senhor, e aqueles que não morreram nas guerras vão comemorar as tuas festas. Deem ao Senhor nosso Deus o que vocês prometeram, que todas as nações vizinhas venham e tragam ofertas para Deus, aquele que deve ser temido. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. Interessante, Deus age no mundo fazendo juízos. Os juízos de Deus são para serem falados pelo seu povo. O povo de Deus deve lembrar os atos de justiça de Deus fazendo juízos na terra, com calamidades da natureza, coisas desse tipo. Todos devem falar para que Deus seja temido, e os reis da terra precisam saber que há um Deus, um poder maior, muito maior do que o deles. Deus humilha os governantes orgulhosos, ele enche de medo os reis da terra. De que maneira? Usando as forças da natureza. Deus sabe usar as forças da natureza, tufões, vendavais, tempestades, furacões, terremotos, vulcões, secas, epidemias e enchentes, chuvas inundantes. Deus usa tudo isso como calamidades trazidas pelas forças da natureza para fazer juízos na terra e despertar as pessoas, humilhar os governantes orgulhosos e despertar as pessoas. E os cristãos, e aqueles que são povo de Deus, a exortação fica para nós também neste Salmo de Asaf, o Salmo 76, que deem ao Senhor nosso Deus o que vocês devem, o que vocês têm prometido, uma espécie de imposto, que todas as nações vizinhas venham e tragam também ofertas para Deus. Os que são do Senhor dão o dízimo como um tributo, e aqueles que não são do Senhor são também convidados e podem dar ofertas ao Senhor. Mas aqueles que escaparem das calamidades devem dar alguma oferta de gratidão a Deus. Ofertas no sentido mais genérico da palavra, tudo que se faz para Deus na forma de uma oferta, não é só em dinheiro. A gente deve a Deus, todos os seres humanos devem a Deus como Criador alguma coisa. Deus espera como Criador o respeito, a reverência, o culto e alguma atuação em favor dele por parte das suas criaturas. Deus, o Criador, criou os seres humanos e ele espera reconhecimento dos seres humanos. Quando esses seres humanos se acomodam, relaxam e não querem saber de Deus e se acomodam, então Deus envia sobre eles a guerra, as calamidades, os juízos. Deus dirige as guerras também. Deus envia os juízos. Nós entendemos que forças como o Estado Islâmico, essa entidade terrorista dirigida por Satanás, só faz o que faz com a permissão de Deus. É Deus quem está levantando a Babilônia, a Assíria, os Medo-Persas. Deus levanta quem Ele quer, os romanos. Deus levanta impérios, Deus levanta poderes na terra. E
Recentemente, nós temos o exemplo de uma Europa que foi antes berço de muitas atuações de Deus no passado. A Europa teve muitas e muitas guerras com a permissão de Deus, inclusive guerras religiosas de protestantes contra católicos. A Europa experimentou no passado muitas guerras, mas o resultado daquelas guerras foi que eles se humilharam, se voltaram para Deus, e na Europa houve grandes movimentos religiosos de retorno para Deus, avivamentos. A própria reforma protestante foi um avivamento, um despertamento, inclusive nos outros católicos também que foram despertados. Ali na Europa foram desenvolvidas as teses evangélicas da modernidade. Ali Deus revelou muita coisa, os livros que foram escritos, as versões da Bíblia, a maior parte disso foi tudo na Europa. A Europa experimentou muita atividade de Deus. Foi necessário que muitas guerras acontecessem na Europa, inclusive as duas maiores guerras, chamadas guerras mundiais, porque envolveram o mundo todo, aconteceram na Europa. Depois das guerras, houve uma espécie de ambiente de calma, e a bênção de Deus não deixou a Europa à mercê do nada. Deus atuou em favor da Europa. Deus esteve sempre levantando líderes cristãos para despertar a Europa. Eu vou repetir: os maiores movimentos de avivamento da história aconteceram na Europa. As maiores revelações de Deus doutrinárias, o calvinismo e o luteranismo, aconteceram na Europa. A Europa foi palco de muita atuação de Deus no passado. Hoje o retrato da Europa é o pior possível: um continente adormecido, acomodado na situação de bens materiais e não querendo saber de Deus. A Europa por inteiro, na sua esmagadora maioria, está deixando Deus de lado. Eles dizem claramente que hoje eles não precisam mais de Deus. A Europa estava muito bem economicamente, desenvolvimento social, cultural, material, científico, tecnológico, e na medicina. A Europa estava muito acomodada, mas como Deus é o Senhor da história, hoje a Europa é um continente totalmente sacudido pela calamidade, pela catástrofe. Ali na Europa, o terrorismo islâmico é uma realidade, apavorando os cidadãos europeus. A inundação da Europa de pessoas muçulmanas, refugiados que estão chegando continuamente de todos os lados e inundando a Europa, está mudando por completo a vida daquela gente que estava acomodada, que tinha recebido uma tradição cristã, mas estava totalmente longe de Deus e acomodada. Hoje a Europa é um continente em rebuliço por causa das atuações calamitosas que estão acontecendo lá. Tudo com a permissão de Deus, para que os líderes sejam humilhados, envergonhados e pessoas possam se voltar para Deus. Hoje na Europa existe um pequeno movimento de avivamento, muito pequeno, mas existem cristãos fervorosos que estão chorando, clamando por misericórdia, se voltando para Deus de todo o coração. Na Europa estão se voltando para Deus com toda sinceridade. São muito poucos, mas por causa da calamidade generalizada, eles estão se voltando para Deus. O Senhor não abandona os seus, mas espera que lhe deem culto. Em resumo, no país, Deus faz coisas acontecerem. O povo de Deus
tem que falar desses juízos de Deus. E do seu povo, Deus espera culto. Este é o segundo mandamento. O primeiro é: adorarás ao Senhor. E o segundo: a Ele darás culto. São os dois primeiros mandamentos. Deus espera culto dos seus servos. Dos outros de fora, Deus espera o temor. Se eles não temerem a Deus, o Senhor vai castigá-los com juízos. Mas ao povo dele, Deus dá bênçãos de sustento do pão de cada dia e pede que eles lhe deem culto, ofertas de um modo geral. E essas ofertas, para quem é de Deus, é como um tributo, é uma obrigação que a gente tem, um mandamento de Deus de dar culto a Ele, adorar e dar culto, dar o dízimo, dar ofertas, dar culto, dar para Deus é obrigação que o povo de Deus tem, é uma obrigação que é um privilégio. Os de fora não sentem essa obrigação, por isso eles vão experimentar o juízo de Deus para serem humilhados. E deles, Deus espera, quando se arrependerem, que deem também ofertas. Essa era a concepção espiritual que o Asaf tinha na época de Davi. Isso foi como que uma revelação de Deus, aquilo que Deus quer e espera do seu povo e daqueles que são de fora. E também lembrando que Deus é o maior agente da história, é quem faz as coisas acontecerem na história. Portanto, no seu coração também, dê honras ao Senhor, meu irmão, dê glórias ao Senhor de toda a terra.